Boa noite, pessoal. César Fittipaldi aqui, do canal do YouTube César Fittipaldi, do blog cesarfittipaldi.blogspot.com, das redes sociais. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o estupendo Grande Prêmio do Bahrein que ocorreu ontem, lá no Bahrein. Mas antes, vamos rodar a vinheta? Valeu! Eu gostaria de começar essa análise pela transmissão da Bandeirantes, da Band. Primeiro, eu acho que cabem muitos elogios. Foi uma transmissão muito extensiva. Eu, que sou do estado de São Paulo, pude ver no Band Esportes desde, acho que às 9 da manhã, cobertura, comentários, encheção de linguiça, o de sempre. Mas de uma forma que eu não via há muitos anos. Bastante gente sendo entrevistada, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa, pessoas que são do ramo, o próprio Nelson Piquet, o Nelsinho Piquet. O Nelson Piquet fez uma volta com o carro da Stock Car da equipe do filho dele, depois entrou no estúdio, depois lançou um Fora Globo Lixo, que eu achei assim desnecessário, mas essa é a minha opinião e a gente sabe que o Nelson Piquet é daquela forma mesmo, né? Independente disso, alguns comentários menos profissionais, notadamente o nosso amigo Elias Júnior, que fala bastante, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, né? Numa hora ele soltou a pérola que o pai do Carlos Sainz, o Carlos Sainz Sr., havia sido 7 vezes campeão mundial de rally, era o maior da história, etc. Não é bem assim. Ele é e foi um grandíssimo piloto, mas foi 2 vezes campeão, ganhou rally Paris-Dakar, etc. Mas vamos guardar as coisas em proporção. Um pouquinho de pesquisa, né? Independente disso, eu gostei bastante da cobertura. Eu não sou um grande fã do Sérgio Maurício. Eu acho que ele exagera por vezes. Ele tem aqueles tiques que oriundos da Globo, talvez inspirado pelo Galvão Bueno, não sei. Um certo ufanismo, mas de maneira geral a narração dele foi boa. Os comentários, eu não gosto muito da voz de Mickey Mouse do Felipe Giafone, ele entende muito, mas aquela vozinha às vezes irrita um pouco. E às vezes chove no molhado também, assim como o Burt fazia. Mas isso são críticas de torcedor. Não estou aqui para desmerecer o trabalho nem o conhecimento, muito menos o conhecimento deles. E acho que o Brasil é privilegiado porque nós temos Fórmula 1 em TV aberta, coisa que muitos países não têm mais. Então isso aí a gente tem que ressaltar. Espero que a Band venda mais cotas de patrocínio, reforce a sua equipe, tem mais gente boa aí no mercado que poderia ser aproveitado. A Mariana Becker estava muito bem, ela tem muita penetração junto aos pilotos, ela tem o conhecimento, estava bem descontraída, gostei bastante. Então, em relação à cobertura, muito bom. Parabéns a eles. Agora, vamos falar um pouquinho da corrida em si. A corrida já começou com o Sérgio Pérez parado por falha, acredito eu, eletrônica em seu carro. Isso forçou os pilotos a darem mais uma volta de apresentação, diminuindo o total de voltas no final da corrida, que pode ter tido alguma influência no resultado. O Pérez, coitado, fazendo uma estreia não lá muito boa, porque ele apenas se classificou em 11º, não foi nem pro Q3, onde o seu companheiro estava na pole position, entrou nos boxes, reparou o carro e saiu dos boxes, ou seja, bem atrás dos outros pilotos. Assim como ele fez no ano passado no Grande Prêmio de Sakir, nessa mesma pista que ele venceu, saindo por último, foi ao bauruado na largada e etc., ele fez um corridaço. A corrida começou com normal, os pilotos pularam na frente, o Verstappen manteve a primeira posição, Hamilton pressionando, algumas trocas ali no começo, e o Mazepin rodou na segunda curva. Eu até brinco que o apelido dele, dado pelo meu amigo Antônio Manuel, é Mazarop. Agora, uma coisa que eu não concordo é que eu estou vendo o rapaz sendo massacrado em alguns outros blogs, as pessoas pegando muito pesado. Independente você gostar ou não gostar da pessoa, você tem que respeitar. Ele foi mal, foi mal. Ele é filho de um milionário, ele é filho de um milionário. Ele teve atitudes deploráveis fora da pista, foi.
Gente, vamos virar a página. Vamos dar uma oportunidade para o rapaz se redimir. O que está acontecendo? Essa intolerância, notadamente de alguns jornalistas de esquerda, a gente sabe como é que é. A lacração em cima do rapaz, um massacre. Lógico que isso pouco vai afetá-lo, afinal de contas ele mal sabe onde é o Brasil, ou que o Brasil exista. E do alto da fortuna de seu pai ele também não está muito preocupado. Mas a gente tem que ser coerente. A gente tem que ser coerente. Eu acho que um pouquinho de respeito. Análise da corrida de ontem no Bahrein, que foi estupenda. Vamos lá? Pessoal, eu sei que tem um monte de reportagens, um monte de sites, um monte de canais no YouTube falando sobre a corrida. Eu não vou falar muito sobre a corrida em si, eu vou falar mais sobre as atuações individuais, tanto dos pilotos quanto das equipes. Vamos começar então pelo grande vencedor, Lewis Hamilton. Ele já não tem mais o que provar, os números que ele ostenta são grandiosos e o talento também. Ontem foi mais uma demonstração, se alguém fica de mimimi dizendo que é só o carro, etc., que o rapaz realmente é diferenciado. Eu às vezes não concordo com algumas atitudes dele extra-pista, né? Eu acho ele muito mimizento mesmo, essas causas sociais que ele está abraçando, mas isso é opinião minha, não importa. Esportivamente, ele é irrepreensível. Ele é um atleta magnífico. Ele fez um corridaço, ele não tinha o melhor carro, ele ultrapassou os limites do possível, ele venceu com segurança, venceu com maestria e venceu um piloto que está em franca ascensão e uma equipe que realmente tem um equipamento muito veloz, que é a Red Bull. O Verstappen também fez um corridaço, está crescendo como piloto, também acho ele meio equivocadinho às vezes, mas isso é uma opinião minha subjetiva, mas como piloto ele realmente está chegando num padrão altíssimo, fez uma pole position muito bem assinalada, fez uma corrida muito boa. A equipe talvez tenha falhado um pouquinho na estratégia, ao demorar um pouquinho para fazê-lo parar, principalmente na primeira parada, e ele teve um pouquinho de undercut ali do Hamilton. Ele depois recuperou o tempo na pista, fez ultrapassagens principalmente sobre os retardatários com muita segurança. Quando ele ultrapassou o Hamilton, aconteceu um desastre, ele saiu da pista num ponto que o carro escorrega muito, e ele foi advertido que ele poderia ser penalizado. A equipe orientou-o a devolver a posição, crente que ele teria condições de recuperá-la novamente. Mas quem estava à sua frente era o Hamilton. Ele devolveu a posição, fez o correto, mas ele se afobou um pouquinho, talvez, o tempo da corrida. Paradoxalmente, aquela volta que faltou porque o seu companheiro Pérez ficou parado na primeira largada, talvez tenha feito a diferença entre ele ter ou não ultrapassado o Hamilton no final. De qualquer forma, uma grande corrida, não só pela disputa pela ponta, que a gente não via há algum tempo, mas também por várias disputas nos pelotões intermediários. Terceiro colocado, Bottas. O Bottas. O que falar do Bottas, gente? Burocrático. Eu acho que o nome não é muito apropriado. Eu gosto do rapaz, acho ele até simpático, mas tá devendo, tem um carrão na mão, chega lá, foi ultrapassado pelo Leclerc no começo da corrida, depois recuperou, tem mais equipamento, mas falta faísca, falta vibração, falta emoção. Quarto lugar, Lando Norris. Grande corrida do garoto. Confesso que eu achei que o Ricciardo ia se impor na equipe, e o Lando Norris mostrou que está pronto para rechaçar qualquer ameaça à sua posição. O ano passado ele e o Sainz protagonizaram muitas brincadeiras, muita coisinha extra pista que eu achava desnecessária. Hoje parece que a coisa ficou um pouco mais séria. A equipe McLaren, da qual eu sou torcedor, confesso, está com dois grandes pilotos, está com um carro em ascensão, mudou a motorização para Mercedes, então tem um pouco mais até de confiabilidade, promete bastante. Em quinto lugar, corridaço do Pérez. Ficou parado na largada, saiu dos boxes, fez muitas ultrapassagens, precisou parar, o pneu não estava resistindo, voltou com muita combatividade. Talvez o seu ponto fraco tenha sido a classificação. Se ele tivesse se classificado um pouco à frente, óbvio que a despeito disso ele largou dos boxes, mas ele só se classificou em 11º. Talvez se ele se classificasse entre os 4, 5 primeiros e não tivesse tido os problemas que ele teve, com certeza ele chegaria à frente do Bottas, pelo menos.
Isso é bom para a Red Bull, que vai somar muitos pontos no campeonato de construtores, que era o calcanhar de Aquiles deles no ano passado. Seguido pelo Leclerc, que fez um corridaço também, dentro do potencial do carro. E o interessante é que quando chega um companheiro novo e esse companheiro começa a ser mais rápido que você nos treinos, fica uma pulguinha atrás da orelha. Mas na hora que interessa, que é a corrida, o Leclerc se impôs. E isso que importa. O ano passado ele massacrou o Vettel, por várias razões que não cabe aqui. E este ano esperava-se que um companheiro de equipe mais forte, mais motivado, e realmente o Carlos Sainz chegou muito bem, foi mais rápido nos treinos, etc. Mas na hora da corrida o Leclerc encontrou o seu ritmo e fez uma belíssima corrida. Após ele veio o Ricciardo, que teve uma corrida boa também, mas deve estar surpreso com a velocidade do jovem Lando Norris. Talvez tenha sido seu companheiro de equipe que lhe tenha dado mais trabalho, porque o ano passado ele colocou o Ocon no bolso. Quando ele correu com o Vettel na Red Bull, ele não teve dificuldade, ele superou o Vettel, que era tetracampeão já. Então, esse companheiro de equipe foi osso duro, então é uma boa a gente esperar bons duelos aí. O Carlos Sainz, corridão também, está conhecendo a equipe, ainda tem algumas combativo, fez uma belíssima ultrapassagem em cima do Fernando Alonso no decorrer da prova e promete endurecer o jogo para o Leclerc, o que é bom para nós. E também que a Ferrari seja mais competitiva, porque o ano passado eles tiveram um ano muito fraco. Nono lugar, Tsunoda, esse menino promete. Eu venho falando dele desde a Fórmula 2, não me surpreendeu a sua velocidade, o que me surpreendeu foi o seu ritmo de corrida e a sua constância durante a mesma. Ultrapassou Fernando Alonso, ultrapassou na última volta o Stroll, como gente grande, não parecia que ele estava estreando. A equipe tem um carro bom. O pobre do Gasly foi tocado no começo, depois parou diversas vezes e acabou abandonando. Teria sido aí um forte candidato para uma das 4, 5 primeiras posições. Não foi possível. Mas o Tsunoda confirmou o que se esperava dele. Tem muito potencial o menino. De longe o melhor dos 3 estreantes. Em décimo o Stroll, que vinha fazendo até uma boa corrida. Parece que o carro perdeu rendimento. De qualquer forma, suplantou o Vettel, que não se esperava, né? Porque o ano passado ele foi amplamente dominado pelo Sérgio Pérez. 11º o Kimi, uma corrida boa dentro das possibilidades. Hoje o Kimi está lá na paz e amor, se der para biscoitar um pontinho aqui e outro ali ele vai, também não vai se estressar muito, ele está curtindo bastante. Ainda é um piloto de respeito, é rápido, apesar de já ter 41 anos de idade, não o descartem, mas o equipamento é limitado. O seu companheiro de equipe fez uma corrida discretíssima, apareceu em 12º na classificação final, mas durante a prova ele estava sempre lá atrás, o Giovinazzi, que obviamente deve ter um padrinho muito forte, porque apesar de ele ser um bom piloto, um bom menino, uma família humilde, outro dia eu vi naquele Drive to Survive da Netflix, o apartamento da família dele, parece que ele é um menino de uma origem humilde, mas ele tá já meio devendo, né? Tá na Fórmula 1, mas após ele, no 13º lugar, tivemos o Ocon, que decepcionou, foi amplamente dominado pelo Fernando Alonso. Ele até tinha feito algumas declarações que o Fernando Alonso não iria ter vida fácil, etc. Se for baseado nessa primeira corrida, o Fernando Alonso não tem que se preocupar muito não. George Russell sofrendo como sempre, num determinado momento parecia que ia marcar os seus primeiros pontos pela Williams, mas não foi possível. O carro é fraco, além de uma pintura horrível, perde rendimento, não trata bem os pneus, e o Russell está ali ganhando quilometragem para quem sabe mais para frente pegar aí um carro mais competitivo e mostrar realmente o talento que nós sabemos que ele tem. Vettel, grande decepção. Além de ser lento, errático, cometeu alguns erros, foi penalizado, saiu com 5 pontos na carteira. Nós sabemos que com 12 pontos o piloto é suspenso por um grande prêmio, o que não se espera de um tetracampeão mundial. Aliás, não só tetracampeão, ele é investidor na equipe, ele é um dos donos da equipe. Eu gosto muito do Vettel. Eu gosto dele pelo piloto que ele é, pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele já demonstrou em várias ocasiões. E eu torço para ele dar a volta por cima. Depois tivemos o Schumacher, fez uma corrida fraca. Ele não está ali pelo nome, repito novamente. Ele foi campeão da Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 2. É um piloto que tem currículo.
ele tem, por exemplo, se o João da Silva tivesse sido campeão da Fórmula 2 o ano passado, ele poderia com certeza pleitear um lugar na Fórmula 1, por que não? O Schumacher então tem o direito. Muita badalação, muita pressão e a equipe rasta perdidaça. Pegou 2 rookies, 2 novatos, que não têm experiência em acerto, o carro não foi desenvolvido, já era ruim o ano passado, mas tinha 2 pilotos que tinham pedigree, que batiam, que se estranhavam, mas tinham pedigree. Tanto o Grosjean quanto o Magnussen tinham ritmo. Agora vai ser difícil, né? Latifi, prova fraca novamente, também não tem equipamento. É outro caso de incógnita, nós não sabemos quem é o Latifi. Ele não tem um currículo muito bom, ele está na Fórmula 1 pela Williams, a gente nunca vai saber. Pode ser um Ricardo Rosset, pode ser um Raul Boesel, que eram bons pilotos e a Fórmula 1 engoliu a carreira deles. Gasly, que eu já falei, né, que fez teve muitos problemas durante a corrida, mas é um pilotaço. Depois o Fernando Alonso, que não decepcionou, fez um bom retorno, teve ritmo, se classificou no Q3, disputou posições, enquanto o carro deu condições, ele estava em 7º, 8º lugar, e se bobearem, ele vai para cima. Espero que ele adquira mais ritmo de corrida, que a equipe sane alguns problemas que são evidentes e que ele consiga voltar a ser o velho Alonso. E por último o Mazepin, que eu já falei no começo do vídeo, não concordo com o massacre virtual que está sofrendo, não que ele se importe muito com isso, porque provavelmente ele nem tem notícia disso, mas é um piloto e deve ter respeito, a gente deve respeitar. Atitudes deploráveis, sim, todo mundo pode errar, principalmente quando se é jovem, se é rico, se é alienado, mas dentro da pista a gente tem que respeitar. Ele não fez muita coisa, rodou nos treinos, rodou na corrida, enfim. Mesmo assim, para estar na Fórmula 1, pagando ou não, não é para qualquer um. Pessoal, durante a semana eu prometo voltar, vou pegar alguns aspectos interessantes. Quero falar um pouquinho da série da Netflix, que não foi tão boa quanto as 2 primeiras temporadas, mas mostra umas coisas interessantes, a filmagem é excelente. E espero que vocês me apoiem e me sigam lá tô precisando de seguidores, tá? Um abração, até mais!